crianças, boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito legal que você nem pode imaginar, que a gente pode tirar lições tão preciosas desse objeto sobre o qual eu vou falar. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem pelo menos um desse objeto em casa. Todo mundo tem. Eu tinha desde criança na minha casa. Hoje eu tenho muitos, de todos os tipos, de cores, tamanhos diferentes. Do que será que a tia Dora está falando? Estou falando sobre o lápis. Garanto que você tem um lápis na sua casa, não tem? Seu lápis é colorido, é bonito, é brilhoso. Sabe que tem lápis hoje de todo jeito, não é mesmo? E hoje nós vamos aprender algumas lições muito preciosas que nós podemos aprender com os lápis. Caiu um. Eu tenho certeza que você tem lápis aí. O lápis é um objeto muito importante, especialmente para quem estuda. Quando você esquece de levar o seu lápis para a escola, ai, tem que pedir um emprestado para um coleguinha, não é mesmo? Com um lápis na mão, muitos artistas fazem coisas lindas. Tem gente que desenha tão bem com um lápis como esse, olhem só. Tem gente que escreve muito bem, poemas lindos, histórias lindas. Tem gente que compõe canções com um lápis na mão. Muitos grandes compositores que hoje nós conhecemos e deixaram as suas músicas eternas, tão lindas que a gente ouve muitas vezes, eles usaram um lápis para escrever notinha por notinha a sua canção. Vejam só como o lápis é importante? E hoje nós vamos tirar algumas lições muito preciosas desse objeto tão simples que é o lápis. A primeira lição que a gente tira é a seguinte: quem você acha que inventou o lápis? Você tem uma ideia? Eu garanto que você já se preocupou em saber quem inventou a lâmpada elétrica, o carro, o avião, tantas outras coisas legais que os homens inventaram. Mas o lápis, eu não sei quem inventou, você sabe? Se você souber, me diz, tá bom? Pois é, o lápis, ele foi evoluindo com o passar dos anos. Certamente, há muitos e muitos anos atrás, era só um pedacinho de grafite, num pedaço de pau, que se escrevia, que se desenhava alguma coisa. Mas os lápis foram evoluindo e hoje eles são feitos assim, um pedaço de madeira, colorido ou não, e dentro tem um fiozinho de um produto chamado grafite. É o grafite, essa pontinha pretinha, que faz o lápis escrever. Muito bem, a gente não sabe quem foi que inventou o lápis, mas a gente sabe quem nos criou. Quem nos criou foi o nosso Deus. Quando alguém inventou o lápis, certamente ele tinha um propósito, tinha um objetivo para inventar esse objeto, não é mesmo? Ele precisava de alguma coisa com que ele pudesse desenhar ou escrever. Quando Deus nos criou a mim e a você, Ele nos fez
porque certamente ele precisava de nós aqui neste mundo. Como artista, como escritor, precisa de um lápis, como a criança precisa de um lápis para escrever, Deus precisava de nós neste mundo. E por isso ele nos criou, e por isso estamos aqui. Apesar de não sabermos quem inventou o lápis, a gente sabe muito bem quem foi que nos inventou. Ele é o nosso Criador. A segunda lição que a gente tira é que se a pessoa que inventou o lápis, de repente percebesse que esse lápis não estava cumprindo com o seu propósito, não estava sendo adequado, não estava sendo bom para aquilo que ele precisava, o lápis perdeu o seu objetivo, o seu propósito. Quando Deus nos criou aqui neste mundo, Ele nos fez com um propósito, e a gente aprendeu muito bem isso durante a nossa campanha dos 40 dias com propósitos. Você lembra qual é o nosso propósito principal da nossa vida? É glorificar a Deus. Deus nos fez para glorificá-lo. E a gente o glorifica através das nossas ações, através do nosso serviço ao próximo, quando nós ajudamos ao próximo. A gente glorifica a Deus através da nossa vida, do nosso testemunho. Tudo isso nos faz glorificar o nosso Deus. A terceira lição que a gente aprende com o lápis é que o lápis, ele não é só essa parte bonita, colorida, que a gente vê aqui por fora. Eu tenho aqui alguns lápis de cor. Eles são de cores diferentes. Tem aqui um lápis neon, olha só como é bonito, não é? Eu tenho uma lapiseira, que tem o grafite, né? O grafite é que faz escrever, olha só. Eu tenho esse lápis bonito, olha como são diferentes. Tem esse outro lápis, olha que bonito. Os lápis, eles são muito diferentes. Mas o que faz o lápis não é só essa capinha aqui que o envolve, essa capinha de madeira que ele tem. A parte mais importante do lápis, como eu disse, está aqui dentro. É lá no seu interior. Os lápis podem ser todos diferentes, mas o que importa é essa pontinha que ele tem e é o que vai lá dentro dele. Assim também é conosco. Não importa como você seja, não importa se você é gordo, é magro, é alto, é baixo, é branco, é preto, é moreno, não importa a sua cor. Não importa para Deus, o que importa é o que vai no seu interior, é o que está no seu coração. Isso é o que importa para o nosso Deus. E é lá dentro do coração que Deus quer habitar. A nossa parte mais importante como seres humanos é o nosso interior. E o nosso interior precisa ser bom, precisa ser bacana, precisa ser de ótima qualidade. Porque um lápis, ele pode ser muito bonito assim por fora, mas se o grafite que vai lá dentro dele não for bom, ele não vai servir para muita coisa, não é mesmo? É tão bom quando a gente tem um lápis bacana, né? Sabia que tem lápis que custam muito caros? Porque o grafite deles é macio, é bom para quem desenha. Eu tenho um genro que é desenhista e ele uma vez pediu de aniversário, de presente de aniversário para o pai dele, um lápis, mas não era um lápis qualquer, era um lápis muito especial, um lápis próprio para desenhista, porque o interior daquele lápis era muito bom. Então que assim também seja conosco, que o nosso interior seja muito bom, porque foi Deus que nos fez de uma maneira maravilhosa e a gente precisa cuidar do nosso interior, da nossa alma. Quando a gente está triste, quando a gente está zangado, quando a gente está com vontade de chorar, quando a gente está preocupado, né? Tudo isso está lá dentro da gente e a gente precisa deixar Deus cuidar das nossas emoções
e do nosso interior. E se lá dentro do seu coração não tem coisas muito boas, a gente pode pedir a ajuda de Deus. Ele que nos fez e Ele sabe como cuidar muito bem de nós e como transformar o nosso interior. Não importa se um lápis seja bonito como esse, todo brilhoso. Se ele não tiver essa pontinha, olha só, esse lápis está com a sua pontinha quebrada. Um lápis com a ponta quebrada não serve para nada. Eu não vou conseguir escrever absolutamente nada com ele, porque ele perdeu o seu objetivo. Então, quando o lápis quebra a ponta, a gente precisa da ajuda de alguém, não é mesmo? O que a gente faz quando um lápis quebra assim a ponta? A gente precisa da ajuda de um apontador. Esse é o objeto adequado para fazer a ponta do nosso lápis. E aí o apontador vai rodando, vai descascando daqui, descascando dali e vai rodando aquele lápis até que a ponta fique boa de novo. Olha que maravilha, tão bom, um lápis bem apontadinho, não é mesmo? E quando quebra a ponta do nosso melhor lápis e a gente não tem um apontador para apontar, ai, que dificuldade, não é? Aí a mamãe, se você não tem um apontador, a mamãe inventa lá com uma faca, com estilete, um jeito de apontar o lápis, mas nenhum deles faz ficar tão perfeitinho como esse lápis ficou, porque o apontador é o objeto adequado para apontar um lápis. Assim também é o Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia diz que ele purifica, que ele limpa o nosso interior. O Espírito Santo é capaz de consertar coisas quebradas em nós. Quando a gente pensa que a gente não serve mais para nada, como um lápis sem ponta, o Espírito Santo dá nova vida, dá um novo ânimo para a gente e ele restaura o nosso interior. O Espírito Santo é como esse apontador que Deus usou para restaurar esse lápis. Assim Deus faz conosco. Quando a gente se sente quebrado, triste, inútil, o Espírito Santo de Deus é capaz de restaurar a nossa vida. Isso é maravilhoso. Então, quando você se sentir assim, ore a Deus e peça assim: Senhor, me ajuda, que o Teu Espírito Santo venha morar aqui dentro de mim e transforme o meu interior e faça com que eu seja útil de novo, que eu seja muito legal e muito bom como o Senhor me fez. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é que nos molda, é que nos ajuda, é que nos restaura, é que nos convence quando a gente está fazendo coisas erradas. A Bíblia diz que Ele que convence a gente do pecado e das coisas más que a gente faz. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos molda, que nos convence das coisas más e erradas que a gente faz. Ele que nos convence dos nossos pecados. Ele que restaura o nosso interior. E quando Ele vai nos moldando, quando Ele vai transformando a gente, os nossos pensamentos e emoções, Ele vai nos transformando. Se nós deixarmos, Ele nos transforma até nós ficarmos parecidos com Jesus. Mas sabia que tem muita gente teimosa por aí? Sabe aquele lápis quando você vai apontando, a ponta quebra. A ponta quebra de novo. A ponta quebra de novo. Sabia que tem gente teimosa assim como um lápis que tem o seu grafite todo quebrado por dentro e não quer ser restaurado. Tem gente que não quer ser restaurada, não é? E que não permite, que não deixa que o Espírito Santo de Deus venha e faça algo muito importante na sua vida, que é transformar o seu interior. Então faça como esse lápis sem ponta, que deixa esse apontador moldá-lo, restaurá-lo
e fazer com que ele fique novamente, seja útil para o seu dono, para o seu artista. A quinta lição que nós aprendemos com os lápis é que todo lápis tem uma marquinha. Você está vendo aqui? Essa marquinha é da AB Visual. É quem inventou esse lápis, quem criou esse lápis. Tem muitas marcas de lápis por aí, não é? E a gente sabe quando o lápis é bom por causa da marca que ele carrega. Às vezes eu nem compro determinados tipos de lápis para usar lá com as crianças, porque eu sei que aquele lápis é ruim. A criança vai pintar e não vai aparecer quase nada. Ou então vai tentar escrever e nada aparece direito. Tem que forçar o lápis, porque a marca daquele lápis não é boa. Então, quando a gente escolhe a marca de um lápis, a gente tenta escolher a melhor, não é mesmo? Pois é, a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus em nosso coração, o Senhor Deus coloca a sua marca em nós. Ou seja, nós somos criados e somos propriedade do nosso Deus. Ele coloca a sua marca em nós. E a marca de Deus, não existe nenhuma melhor nesse mundo. Então, o nosso Deus que nos criou, quando nós recebemos Jesus em nosso coração, Ele coloca em nós a sua marca. A palavra de Deus, lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim: trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Em outro texto, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz que quando recebemos Jesus em nosso coração, Deus coloca em nós a sua marca, dizendo que nós somos propriedade do nosso Deus. E lá em 2 Coríntios 1, 22, diz assim, ó: e Ele nos selou como sua propriedade e pôs em nós o seu Espírito como garantia do que ainda está por vir. Olha que legal! Nós somos propriedade do nosso Deus. Quando temos o Senhor Jesus em nosso coração, certamente o nosso interior, a nossa vida é da melhor qualidade e Ele coloca a sua marca em nós para abençoarmos este mundo. E a presença de Deus no nosso interior nos torna cada dia melhores. A sexta lição que nós aprendemos com os lápis é que quando ele é novo, ele é assim grande. E com o tempo, a gente vai usando o lápis, a ponta quebra, vai gastando, a gente tem que ir apontando. E quando a gente gosta muito de um lápis, quando ele é muito bom, a gente tem até pena de apontar para ele não ficar diminuindo e ficar assim, ó, pequenininho como esse lápis aqui, que um dia foi como esse. Isso nos ensina uma lição. Quando nós recebemos Jesus em nosso coração, ainda crianças, nós recebemos assim, como um lápis novo. A gente tem a vida inteira para dedicar para Deus. Aos pouquinhos, né? A nossa vida vai se gastando. E quando a gente deixa para receber Jesus no nosso coração, já da idade da tia Dora, ou mais para frente, ou quando somos idosos, a gente tem bem pouquinho para dedicar para o nosso Deus, porque tudo isso aqui já foi gasto. Mas ainda assim, o Senhor faz uma festa no céu e há muita alegria no coração de Deus quando uma pessoa recebe Jesus. Não importa se ele seja uma criança ou se ele seja já um velhinho. O importante é receber Jesus no coração. Mas quando a gente tem o privilégio de receber Jesus ainda criança, a gente tem a vida todinha para gastar dedicando para o nosso Deus. Mas se você recebeu Jesus ainda já idoso, não tem problema, dedique para Ele a vida que você ainda tem. E eu tenho certeza que esse pouco de vida que você ainda tem vai ser muito abençoado por Deus
porque vai estar nas mãos dele, nas mãos do nosso artista, que é o nosso Deus. E ele pode fazer coisas grandiosas com esse pequeno lápis. No livro de Eclesiastes, aqui na Palavra de Deus, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e venham os anos, dos quais você venha dizer, não tenho neles nenhum prazer. Então, é muito bom quando a gente pode dedicar a nossa vida a Deus por inteiro. Ainda crianças, que você, criança, dedique toda a sua vida ao Senhor Jesus. A 7ª lição que podemos aprender com o lápis é que todos nós estamos sujeitos a erros. Olha só essa florzinha que a tia Dora desenhou. Eu não sou uma artista, mas eu desenhei aqui uma florzinha e de repente a minha mão escorregou e essa folhinha que eu fiz aqui não ficou tão bonitinha quanto eu queria. E então, o que eu faço quando isso acontece? Eu pego uma borracha de boa qualidade, apago bem apagadinha aquela folhinha, pronto. Ninguém vai saber que aqui tinha uma folhinha mal feita que escorregou, foi um erro. E então o que eu faço? Eu desenho uma nova folhinha do jeitinho que eu queria. Pronto! Escrevi de novo a folhinha que eu queria, desenhei de novo. Assim também é na nossa vida. Às vezes, a gente também erra. A gente comete algumas falhas, algumas coisas que a gente não gostaria de fazer. E então, a gente pode pedir, não a essa borracha, essa aqui apaga o lápis. Mas existe alguém que está disposto a apagar os nossos erros, os nossos pecados, você sabia? Na Palavra de Deus, em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, Jesus é como se fosse essa borracha que apaga os erros do lápis. O Senhor Jesus, Ele é capaz de apagar os nossos pecados. E pecado, você sabe o que é pecado, né? É tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz, ou tudo aquilo que a gente pensa e que não agrada a Deus. Essas coisas que não agradam a Deus e que às vezes a gente faz, às vezes fala uma coisa que não devia falar, desobedece a mamãe de uma forma que não deveria desobedecer, ou o papai, ou uma pessoa que é autoridade sobre você. Às vezes a gente fala mal dos outros, às vezes fala palavrões, né? Tem criança que tem um bocão assim que fala palavrões. E aí, então, o que a Bíblia diz que a gente deve fazer? A gente deve pedir perdão a Deus e Jesus vai apagar os nossos pecados. E sabe o que é que Deus faz com os nossos pecados? Ao invés, como a borracha faz que apaga e ninguém sabe que ali tinha aquele erro, a Bíblia diz que Deus joga os nossos pecados lá nas profundezas do mar, onde ninguém é capaz de chegar, nem o melhor mergulhador do mundo, nem o melhor submarino é capaz de chegar lá nos lugares mais profundos do oceano, porque lá tudo que cai lá é liquidificado, assim, tudo se destrói com a pressão que tem embaixo d'água. Então, é lá que Deus lança os nossos pecados, para que ninguém mais se lembre deles. Viram só como o nosso Deus é bom? Ele está sempre disposto a nos perdoar os pecados. Então, como a borrachinha que vem aqui no lápis, ou uma borracha que você tem em casa que é capaz de apagar os erros do lápis, assim o nosso Deus é capaz de apagar os nossos pecados quando nós deixamos que Ele assim o faça. E a última lição que nós podemos aprender com os lápis é que um lápis sozinho, ele não sai por aí escrevendo sozinho ou desenhando sozinho, não é mesmo?
Precisa que a mão de alguém, a mão de um artista, a mão de um escritor, a mão de uma pessoa use o lápis para escrever ou para desenhar, não é mesmo? Assim é o nosso Deus. A última lição que podemos aprender com os lápis é que nenhum lápis sai por aí sozinho escrevendo, desenhando, pintando, não é mesmo? Já pensou um lápis escrevendo sozinho? Não, ele precisa sempre da mão de alguém, da mão de uma pessoa, da mão de um artista, da mão de alguém que vai usar esse lápis para fazer coisas grandiosas. Assim também é na nossa vida. Nós sozinhos não podemos fazer tantas coisas legais e importantes, mas quando nós temos a ajuda do nosso artista, que é o nosso Deus, a nossa vida pode ser uma grande obra de arte. E mesmo que você ache que a sua vida não tem muita importância, o maior pintor do mundo é capaz de mudar a sua história, de escrever uma nova história, de pintar uma nova tela, um novo desenho, de fazer uma obra de arte da sua vida. Você precisa tão somente deixar que o nosso Deus faça de você uma obra de arte. E que a sua vida aqui neste mundo glorifique a Deus, abençoe as pessoas que estão ao seu redor e abençoe este mundo. É o meu desejo para você. Então, toda vez que você tiver um lápis em sua mão, não importa se ele seja simples ou um lápis tão bonito como este, o que importa é que você se lembre sempre das lições tão preciosas que nós podemos aprender com o lápis. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da
pintor do mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Então, crianças, gostaram da história de hoje? Muito bem, deixe Deus escrever a sua história aqui neste mundo e que você se deixe ser usado nas mãos do nosso artista, que é o nosso Deus, e eu tenho certeza que a sua vida vai abençoar este mundo. Tchau, crianças, até o próximo domingo.